Olá, muito boa tarde, meus queridos alunos. Eu sou o professor Henrique Litaif, do canal Lógica Online. Sejam muito bem-vindos. Isso que é a revisão de 3 assuntos específicos, de força de atrito, forças em trajetórias curvilíneas e também trabalho. Nós vamos fazer uma série de exercícios vestibulares, e que nós vamos fazer passo a passo como entender essas questões. Fique à vontade, pessoal que está aqui ao vivo conosco para perguntar, tá bom? Pode perguntar à vontade. E o pessoal online, caso queira fazer parte do nosso trabalho, entre em contato conosco. Vamos começar. Fale, Melinda. Já vou começar nesse instante. Obrigado, Melinda. Muito obrigado. Tá bom. Então vamos lá. Força de atrito. Vamos lá. O que, que ele fala aqui? É rapidinho. A maneira como eu vou explicar é tudo de análise vetorial simples, tá bom? Então seria importante revisar algumas aulas minhas mais tarde, se eu tiver tempo, tá? De dinâmica. Não sei se tu foi bem nesse assunto, se tu conseguiu entender. Vamos lá. Um corpo de massa igual a 2 kg movimenta-se numa mesa horizontal sob a ação de uma força F de intensidade igual a 8 newtons, conforme a figura, considere gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Sendo a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, que o corpo adquire e determine a intensidade de Fat da força de atrito. Letra B. Qual é o coeficiente de atrito dinâmico? E letra C. A intensidade da força resultante que a mesa exerce no corpo. O atrito é a força necessária para que um corpo efetivamente ele comece a se movimentar. Força de atrito é uma força contrária ao movimento. Na letra B, o coeficiente de atrito a gente vai jogar na fórmula. A letra C é interessante, ele quer saber resultante. Já andou de bicicleta, Hilbert? Já caiu maravilhosamente de bicicleta, foi se arrastando assim no chão? O nome daquilo é resultante, tá bom? De que depende a ferida que tu vai ter na tua perna? Da velocidade com que você cai ali e do tipo de asfalto, na verdade? Ou seja, é a resultante das forças que vão atuar na tua perna. É isso que a gente vai calcular na letra C, tá bom? Então, quando nós fazemos aqui, vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos que verificar o sentido do movimento. Silêncio, por favor. Verificar o sentido do movimento. Qual vai ser o sentido do movimento? A força F, ela está aqui, ela está pegando aqui nesse lado, o sentido do movimento vai ser esse. O que é FAT? Força de atrito é uma força contrária ao movimento. Vamos lá. Letra A. O que ele quer saber? Ele quer saber quanto que vale a intensidade de FAT. Como é que é o cálculo? Vamos lá. Para cá, essa aqui é a força F, é a primeira, tá bom? Então, F menos FAT. Não esquece que quando você determina o sentido do movimento, no caso, nesse caso específico aqui, eu determinei o sentido do movimento da esquerda para a direita, quem estiver indo para a direita é positivo e quem estiver indo para a esquerda é negativo. É nesse sentido, porque é vetor oposto. Então ficou F menos Fat igual a quanto? Igual a massa vezes a aceleração. Quanto que vale a força F aplicada? 8 newtons. Quanto que vale Fat? Sabe Deus. Quanto que vale a massa do corpo? 2. Quanto que vale a aceleração? 2 também. Então vai ficar quanto? Fat vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 4 menos 8. Isso aqui vai ser Fat igual a quanto? Menos 4. Fat. Força de atrito é igual a quanto? 4 newtons. Na letra B, o que ele pergunta? Vou dar aqui só para ficar diferente aqui. Quanto que vale o coeficiente de atrito? Fat, F menos Fat é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é massa vezes a aceleração. Na letra B, ele pergunta quanto que vale a força de atrito. Fat é me mata, gatinho. Marcela, por favor, silêncio. Eu estou em aula, estou gravando aqui, tá? Então vai ficar quanto? Fat é igual ao aliás, quanto que é o Fat? Fat é igual a 4 newtons. O Mi é o coeficiente de atrito. O M é a massa do corpo e a gravidade, que é 10. O coeficiente de atrito na prática, isso aqui vai ficar 1 sobre 5, 0,2. O coeficiente de atrito na prática, senhores, é o grau de rugosidade do solo. Quanto mais rugoso o solo é, maior o seu coeficiente de atrito.
Letra C, ele pergunta quanto que vale a força resultante. A força resultante é a união das forças. Assim, o μ é o coeficiente de atrito, que é o grau de rugosidade que existe no solo. Quanto maior esse número, observe aqui que eu não coloquei unidade, né? Porque o coeficiente de atrito ele é adimensional, ele não tem unidade. Quanto maior esse coeficiente de atrito, mais rugoso, mais atrito o solo vai ter. Quando eu aplico essa força F para cá, eu tenho uma força de atrito. No sentido contrário, eu tenho uma força, perdão, eu tenho uma força F empurrando para frente e uma força de atrito no sentido contrário. Lembra da história que eu expliquei do cara se estatelando no asfalto? É uma resultante de forças, né? É uma resultante de forças que vai ser uma resultante R. Essa resultante R ao quadrado vai depender das forças que atuam nele. Quais são? A força de atrito e, é claro, a força normal ao quadrado. Letra C, né? Então, essa resultante ao quadrado vai ser igual a raiz de Φ, que é 4 ao quadrado, mais a força normal. Não esquece que a força normal específica aqui, quando você está num plano de apoio, é porque para baixo eu tenho a força peso e para cima eu tenho a força normal. E num plano perfeitamente horizontal, a força normal é igual à força peso. Peso é massa multiplicado pela gravidade. A massa é 2, a gravidade é 10. Isso aqui vai dar 20. A força de atrito vai ser igual a 20 newtons. Então, essa resultante vai ser igual a quanto? 16 mais 400. Isso aqui é R igual a 416. Isso aqui é aproximadamente 20,4 newtons. Moleza, não é verdade? O pessoal que está vendo a minha aula agora, fique mais atentos na como fazer o raciocínio. Depois vocês anotam mais detalhadamente, para ficar tudo gravado, tá? Vai ser editado, né? Só para tirar essas besteirinhas, né? Johanna, boa tarde, senhora. Tudo bem com a senhora? Muito bem, ele fala o seguinte aqui. Um bloco de massa, próxima questão R269. R269. Um pequeno bloco de massa M igual a... É porque quando eu bato assim, quando eu vou ver o vídeo, tem um pico. Aí fica fácil de cortar depois. Um pequeno bloco de massa M desloca-se numa superfície lisa com velocidade de 72 km por hora. A seguir, atinge uma superfície áspera, onde o atrito entre o corpo e a superfície tem coeficiente 0,4. As superfícies são consideradas horizontais. Determine o espaço percorrido pelo bloco até o bicho parar. Quando o nosso amigo ele entra aqui nessa parte rugosa, que está bem aqui, ele começa a perder velocidade. Quando ele entra bem aqui, ele tem uma velocidade inicial, aí ele se move até chegar aqui. E ele, claro, a questão que ele está falando que a força de atrito é suficiente para o cara parar. E se ele para, qual a velocidade final dele? Velocidade final igual a zero. É isso aqui que eu vou analisar, tá, senhores? Início e fim. Respira. Qual a pergunta do problema? Determine o espaço que ele anda até parar. Por isso que eu coloquei a velocidade final igual a zero. Bom, para descobrir isso daqui, essa velocidade final do corpo, perdão, ele quer saber o espaço que ele efetivamente andou. Eu tenho velocidade final, eu tenho velocidade inicial e ele quer saber o ΔS. Sem o tempo que ele não deu, né? Que fórmula é essa que eu uso, hein? Por que que Torricelli não brinca com seus filhos? Porque não tem tempo. Então vai ficar como? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A multiplicado por ΔS. Isso aqui é movimento uniformemente variado. Isso é movimento uniformemente variado, só tem uma fórmula. As fórmulas que nós já aprendemos de mil v. Então, beleza. O que que ele quer saber aqui, efetivamente? Ele quer saber aqui quanto que vale o ΔS. Análise. Eu tenho a velocidade final? Tenho. Ele parou. Tenho velocidade inicial? Tenho. 72 km por hora. Ei, isso pode? 72 km por hora?
Tem que transformar para metros por segundo. Como é que eu faço para transformar quilômetros por hora para metros por segundo? 72 dividido por 3,6 é 72 dividido por 36 sobre 10, a primeira multiplicado pelo inverso da segunda, vai ficar 76 dividido por, que vai dar, vezes 10, vai dar quanto? Fala, 20 metros por segundo. Falta achar aceleração, né? Toda vez que para, FAT. O que força eu tenho aqui, pessoal? Olhem para mim. Tudo na área vetorial. Para frente eu tenho a força F que empurra ele, e no sentido contrário eu tenho o quê? FAT. Então, força, para que ele pare, a força que move ele para frente tem que ser, no mínimo, igual à força de atrito. Entendido? Tem que ser igual. Aí, pá, porque igual é na iminência de movimento, então ele não vai se movimentar. Então, o que você vai escrever aqui? Eu vou fazer aqui embaixo, tá? Então, vai ficar como? Força tem que ser igual a quanto? FAT. O que é força? Fala. Massa vezes aceleração. O que é FAT? Mi, coeficiente de atrito. Massa multiplicado pela gravidade. Posso cortar essa massa aqui? Então, a aceleração é igual a quanto? O coeficiente de atrito, que é quanto? 0,4, multiplicado pela gravidade, que é 10. Na verdade, a grosso modo, isso aqui que eu achei é uma desaceleração, né? Porque, no caso, o nosso corpo ele está diminuindo sua velocidade com o passar do tempo. Agora que eu já tenho aceleração, terminou o cálculo. Vai ficar como isso daqui? Velocidade final igual a quanto? Zero. Velocidade inicial igual a quanto? 20 ao quadrado, menos. Por que eu estou colocando menos? Porque é uma desaceleração. Ele está diminuindo a velocidade dele até parar. 2 vezes a desaceleração dele, que foi 4. Multiplicado pelo ΔS, que é sabe Deus. Isso aqui vai dar 400, menos 400, né? Que é igual a menos 8, multiplicado por ΔS. ΔS vai ser igual a quanto? 400 dividido por 8. ΔS vai ser igual a quanto? 8 vezes 5? Alguma dúvida, José? Guilherme? Beleza, aqui. Até esse momento, pelo menos do jeito que eu falei, do jeito que eu expliquei, é tudo análise vetorial. Você descreve o sentido do movimento e coloca os vetores que ele coloca e relaciona, tá bom? Olha só. Senhor? Não se preocupe, esse jeito aqui é o jeito do livro que vocês estudam, o jeito Ramalho, tá bom? Então não tem muito o que falar. Dois corpos A e B de massas iguais a 10 kg estão ligados por um fio desprezível, de peso desprezível, que passa por uma polia sem atrito, conforme mostra na figura. Entre esse A aqui e o plano, tem um atrito. Legal, bacana. Determine a aceleração e a atração do fio. Passo número 1. Tu tem que descrever para onde o corpo vai. Não esquece que isso é uma regra básica, tá? Quando o cara está pendurado, é o peso dele que vai puxar o movimento, tá? Então, qual vai ser o sentido do movimento? Aí tu fala, para cá, para baixo, entendido? Qual passo número 2? Tu tem que escrever todos os vetores que atuam nos corpos. Vamos fazer? Para baixo, o que eu tenho aqui? Peso de B, fala. O peso de B, ele puxa o bloco A lá de cima, pelo fio. Toda na força no fio chama-se que força? Tração. Mas para cada ação, eu tenho uma reação igual, mas no sentido contrário. Alguma dúvida? E, finalmente, entre A e o chão tem o quê? Tem o quê? FAT. Eu vou chamar FAT de A, tá? É muito importante você identificar e lembrar que as forças de atrito existem para cada bloco. Pelo menos os blocos que estão encostados no chão, lógico, não que está pendurado. Se tivesse mais de um bloco, e a gente vai fazer mais exercícios baseado nisso, temos que desenhar forças de atrito diferentes. Muito bem, já fizemos. O que nós devemos fazer agora? Devemos escrever as equações. E as equações sempre são
sempre devem ser desenhadas de acordo com a força principal. Quem é o bloco que está sendo puxado aqui? É o bloco A sendo puxado. Mas quem é que está fazendo o bicho se movimentar? É o B. Então, primeiro para o B aqui. Não esquece a ordem, tá bom? Quem vai nesse sentido do movimento, positivo. Quem vai no sentido contrário, é negativo. Devemos desenhar as forças que estão atuando em cada bloco, necessariamente, tá bom? Devemos desenhar as forças que estão atuando em cada bloco. Só um minuto aqui, rapidinho. A Júlia não entrou não na sala? Poxa, a bichinha tá doente mesmo, cara. Não falta, olha. Tá aqui, olha. Vamos lá. Peso de B menos tração é igual a massa de B multiplicado pela aceleração. Alguma dúvida aqui? Para o bloco A agora, quais são as forças? Tração menos FAT de A é igual a massa de A vezes a aceleração. Vamos somar essas equações, tá? Aqui, ó, simétrico, corta. Então vai ficar como isso daqui? É um sisteminha. É mais fácil, né? Peso de B menos FAT de A é igual a massa de A mais a massa de B multiplicado pela aceleração. Não esquece que nesse primeiro momento eu vou determinar a aceleração. E depois vou me preocupar em achar a tração. Regra do goleiro Bruno? Por partes. Primeiro, nós vamos fazer aqui o peso de B. O que é o peso de B? Vou colocar na outra cor para ficar mais chique, tá? O que é peso de B? Peso de B é a massa de B multiplicado pela gravidade. Então, o peso de B é o quê? A massa de B. Quanto que é a massa de B? 10, né? E a gravidade que é 10, portanto, peso de B é igual a 100 newtons. Substituir aqui, tá? Menos FAT de A. Bora calcular FAT? Qual a fórmula de FAT? Mi multiplicado pela massa multiplicado pela FAT. O que é FAT? Mi, massa, gravidade. Mi, massa, gravidade. Então, FAT, não esquece que é o FAT de A. O FAT de A vai ser o quê? O coeficiente de atrito, quanto que é? 0,6, né? Quanto que é a massa de A? 10, multiplicado pela gravidade, que é 10. Então, FAT de A vai ser igual a quanto nesse caso? Substitui. Que é a massa de A mais a massa de B. 10 mais 10? Aceleração igual a quanto? Para descobrir a segunda parte do problema, que ele quer saber quanto que vale a atração do fio, você tem duas equações aqui do sistema. Você vai substituir na que você achar mais bonitinha, tá bom? Vai ficar como isso daqui? Eu vou escolher essa daqui, tá? Vai ficar como? Tração menos FAT de A é igual a massa de A multiplicado pela aceleração. Tração, que eu quero descobrir, menos o FAT de A, que é 60, é igual a massa de A, que é 10, multiplicado pela aceleração, que eu achei que é 2. Então, essa tração vai ser igual a quanto? 20 mais 60, tração é igual a... Alguma dúvida diferente? Alguma coisa que eu expliquei? Perfeito. Bora fazer mais uma aqui, tá bom? Senhor? É claro. Esse método chama-se método de sistemas. O primeiro passo é que devemos descobrir qual é o sentido do movimento. E o sentido do movimento foi esse daqui, olha, de cima para baixo, onde o bloco B ele está puxando completamente todo mundo. Nós devemos escrever agora os vetores relativos a cada um desses blocos, começando por B, porque o B é o corpo principal.
O B ele vai para baixo por quê? Por causa da força peso de B. O peso de B ele puxa o bloco A com que força? Como é a força aplicada no fio, chama-se força de tração. Mas para cada ação tem uma reação. E aqui, entre A e o chão, tem a força de atrito, no sentido contrário. Não esquece que a força de atrito é sempre uma força, sempre uma força no sentido contrário ao movimento. Tá bom? Aí, beleza. Eu tenho que escrever agora as equações. Eu escrevo primeiro em função de B, porque o B que está puxando todo mundo. Tá bom? Não esquece que os vetores que estão indo nesse sentido são positivos e os vetores que estão indo no sentido contrário são negativos. Quais são os vetores que estão atuando aqui no bloco B? Peso de B e atração. Então, vai ficar como? Peso de B menos tração igual a massa de B vezes aceleração. Respira. Bloco A. Quais são as forças atuando aqui? Tração menos FAT de A é igual a massa de A vezes aceleração. Essas são as duas equações, entendido? Resolve cada um separadamente a aceleração e depois acha a tração. Esse método funciona para todos os casos. Fica um pouco diferente quando é o caso do plano inclinado, porque no plano inclinado a gente tem que calcular o peso em função do ângulo, a gente tem que calcular o FAT em função do ângulo. E eu vou escrever uma maneira para vocês lembrarem, tá bom? Vamos lá. Vai sim. É porque o que é peso, pessoal? É massa vezes a gravidade, né? Infelizmente é errada essa fórmula, tá? É simplificada. A fórmula do peso, na verdade, é massa multiplicado pela gravidade multiplicado pelo seno de θ. O problema é que quando o cara está num plano perfeitamente horizontal, o ângulo é horizontal, né? 90 graus. Quanto que é o seno de 90? 1. Então não faz diferença, entendido? O que é força de atrito? Mi multiplicado pela massa multiplicado pela gravidade. Está errado, porque é incompleto. É mi multiplicado pela massa multiplicado pela gravidade multiplicado pelo cosseno de θ. Pelo cosseno de θ. Então, todas as vezes que nós estivermos no plano inclinado, como é que nós vamos fazer a análise de vetores? Do jeito que eu ensinei para vocês, não muda nada. A diferença é que a gente tem que lembrar que o peso no plano inclinado é seno e o FAT é cosseno. De novo, peso, seno. FAT, cosseno. Só isso. Vamos lá. P272. O bloco A, de massa igual a 3 kg, está apoiado num plano inclinado que forma um ângulo θ com horizontal. O bloco A está na iminência de escorregar para baixo. Perdão, escorregar para cima, no caso. O coeficiente de atrito estático entre o bloco A e o plano é coeficiente de atrito estático igual a 0,5. Considere o fio e a polia ideais. Determine nessas condições qual é o peso de B, do bloco B. Passo número 1. Se esse corpo se movimentar, se esse sistema se movimentasse, para onde ele iria? Ele disse que o sistema está na iminência de escorregar para cima. Significa que ele escorregaria para cá, tá bom? Quais são os vetores que eu tenho aqui? Análise. Para baixo, o que eu tenho? Peso de B. O peso de B puxa o bloco A com que força? Com força de... Mas para cada ação tem uma igual no sentido contrário. Normalmente o peso de A vai para baixo, né? Coitado, peso é peso de A. Agora tem uma última pergunta. Onde está a força de atrito? Falem. O vetor força de atrito, senhores, é sempre um vetor contrário ao movimento. Se esse cara se movimentasse, porque ele fala que o corpo está na iminência de escorregar para cima, a força de atrito necessariamente teria que ir no sentido contrário. Então, onde está FAT? Está para cá, olha. FAT de A, no sentido contrário ao movimento teórico. Vamos escrever todas as equações? Devemos escrever uma equação para cada bloco, sempre a partir do ponto principal.
Não esquece que, embora o sistema aqui, nesse caso específico, não esteja se movimentando, mesmo assim eu faço as equações normais, tá bom? Primeiro, para o bloco B, vai ficar como? Olha essa ideia aqui. Olha. Quem vai nesse sentido vai ser positivo. Quem vai ser no sentido contrário vai ser o quê? Negativo. Os vetores, tá bom? Então vai ficar como? Peso de B menos tração é igual a quanto? É igual a massa de B multiplicado pela aceleração. Respira. Bloco A agora. Tração menos peso de A menos fat de A é igual a massa de A multiplicado pela aceleração. Antes de continuar, eu gostaria de reler um detalhe do problema aqui. Ele disse que... Deixa eu colocar aqui em evidência. Ele disse aqui que o bloco A está na iminência de escorregar para cima. Iminência significa que qualquer alteração da força ele vai começar a se movimentar. Mas ele está se movimentando? Quanto que vale a aceleração nesse caso? Porque se ele está na iminência de se movimentar, significa que ele está parado. E se ele está parado, quanto que vale a aceleração dele? Zero. Consequentemente, quanto que vale essa aceleração bem aqui? Zero. E zero multiplicado por alguma coisa é quanto? Bora arrumar essas equações aqui. Peso de B tem que ser igual a quanto? Tração. E tração tem que ser igual a quanto? Passa para o outro lado. Mais fat de A. Ainda não, vamos fazer o suspense. Você concorda comigo que tração é igual a tração? Então eu posso dizer o quê? Que peso de B, peso de A, mais fat de A. Respira. Não esquece que a pergunta do problema é exatamente essa. Determine o peso de B. Regra do goleiro Bruno? Quem é o peso de A? O peso de A, normalmente eu escreveria assim, massa de A multiplicado pela gravidade, entendido? Mas eu acabei de falar que o peso de um corpo num plano inclinado, que é o caso aqui, ó, tá vendo? O quadro está no corpo inclinado, é a massa de ar multiplicado pela gravidade, multiplicado pelo seno de θ. Vamos calcular. Somente para plano inclinado. Desculpe ser chato, porque isso às vezes pode cair no vestibular. A fórmula sempre é, Guilherme, massa de ar multiplicado pela gravidade multiplicado pelo seno de θ. Não importa como. A diferença é que quando o cara está só pendurado, qual é o ângulo que a gente vai pegar? 90 graus. Quanto que é seno 90 graus? Aí não precisa se preocupar. Mas aqui não, aqui precisa. Vai ficar como o peso de ar? A massa de ar, que é quanto? 3, multiplicado pela gravidade, que é 10, multiplicado pelo seno de θ, que é 0,6. Portanto, peso de ar nesse caso vai ser igual a quanto? 30 multiplicado por 0,6. Vai ser igual a 18 newtons. Alguma dúvida? Então, o peso de ar já foi. Está faltando calcular quem agora? Fat. O que é fat? Fat é mi mata, gatinho. Mi multiplicado pela massa, multiplicado pela gravidade, multiplicado pelo cosseno de θ. Porque o φ num plano inclinado é a mesma fórmula sempre. Mi multiplicado pela massa, multiplicado pela gravidade, multiplicado também por cosseno de θ. Lembre-se disso. Peso é seno. Peso, seno. φ, cosseno. Tá bom? Então vai ficar como isso daqui? φ. Cara, tenho que me lembrar. Marcela, pelo amor de Deus, me lembra de editar esse vídeo, Marcela. Pelo amor de Deus, me lembra. Os primeiros 10 minutos tem que ser editados, tá? Pelo amor de Deus. Senão eu vou me cancelar na internet. Já. Quanto que é o Mi? Coeficiente de atrito. Quanto que é a massa do corpo? 3 quilogramas, né? Quanto que é a gravidade?
Quanto que é o cosseno do ângulo? Então, FAT é igual a 0,5 multiplicado por 3 multiplicado por 10 multiplicado por 0,8. Isso aqui vai ser igual a quanto? Agora sim, posso substituir, acabou o cálculo. Obrigado, querido. Peso de B é igual a quanto? Quanto que é o peso de A? Quanto que é o FAT? Peso de B vai ser igual a quanto? Não, tudo tem que treinar. Se não treinar... Só um minuto aqui, rapidinho, meninas, por favor. Quem é a senhora? Pelo amor de Deus. Alguma dúvida, meu querido amigo? José, teve alguma coisa diferente aqui que nós falamos? Pessoal, a gente vai fazer bem devagar essa parte aqui. A gente tem hoje para amanhã para estudar, tá bom? Os materiais de biologia ainda vou mandar para vocês, tá? Hum? Eu sei, é força de atrito, força centrípeta e trabalho. Por isso que eu te falei, hoje e amanhã a gente vai fazer. Bora fazer mais um, tá? Que esse aqui é bem legal. P274. Ele fala o seguinte aqui. Essa aqui eu coloquei só para ter mesmo, é bem fácil essa. Uma esfera, ela parte do repouso, em queda vertical no ar. A força resultante que age na esfera durante sua queda tem intensidade igual à força resultante. E essa força resultante, ela varia segundo uma fórmula aqui que ele deu, que é 50 menos 2V ao quadrado, para V em metros por segundo e F em newton. Após certo tempo, a esfera realiza movimento em queda uniforme. Calcule a velocidade limite que a esfera atinge. Você já tem vontade de pular de paraquedas, alguma coisa assim? A gente aprende, Guilherme, José, Hilbert, que quando você se joga de uma determinada altura, você cai sob uma aceleração da gravidade. Essa aceleração é 10 metros por segundo, ou seja, a cada 1 segundo, tua velocidade, teoricamente, aumenta 10 metros por segundo. Se você pensar bem, se tu cair uma altura de, sei lá, de 1.500 metros, tu chegaria ao solo com uma velocidade absurda, né? Mas só que isso não ocorre, porque quando você cai, você tem um atrito do ar no seu corpo. Essa força de atrito do ar, que é FAT do ar, e para baixo eu tenho a força peso, do peso gravitacional, tem um momento que elas começam a se equilibrar. Porque quando você cai do avião, a velocidade vai aumentando. 8 metros por segundo, 10 metros por segundo, 15 metros por segundo. Perdão, vamos colocar em quilômetros por hora, é mais fácil lembrar, né? 0 quilômetros por hora, 10 quilômetros por hora, 50 quilômetros por hora, 70 quilômetros por hora. Depois de mais ou menos 1 minuto e meio de queda, tu consegue atingir uma velocidade aproximada, desde que você caia naquela posição, aproximadamente 240 quilômetros por hora. O nome disso se chama velocidade limite, ou chamada velocidade terminal. A partir desse momento, você para de cair em velocidade acelerada e começa a ser velocidade constante. É por isso que é legal pular de paraquedas, porque depois de um tempo, você começa a flutuar, porque a tua velocidade vai ser velocidade constante. Você não teria a melhor graça, né? Tu pula já cai, demora vários minutos para cair, mas naquela posição, tá? Tu cair que nem um pedaço de batata, vai ser mais rápido, tu vai perder o controle. Vai acelerar tanto que tu vai perder a consciência. Só um minuto, meninos, rapidinho. Lógica, boa tarde. Oi, minha querida, eu estou em aula agora, tudo bem com a senhora? Liga para mim, liga para mim depois das 4, tá, querida? Abraço, tchau. Senhores, por favor, continuando aqui. Então, quando o cara começa a cair, ele corre com velocidade constante. É essa fórmula que ele está falando aqui.
Quando você começa a cair, tem um momento que atinge velocidade constante. E quando é que você tem a velocidade constante? É quando a força resultante, ou seja, a força peso menos a força de atrito, tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero. Nesse momento, a tua força resultante é zero, porque tua aceleração é igual a quanto? Zero. Então, ele pergunta nesse problema aqui, após quanto tempo a esfera passa a realizar movimento de queda uniforme? E calcule qual é a sua velocidade. Na verdade, ele quer saber o seguinte: calcule a sua velocidade limite nesse caso. A velocidade limite é atingida quando a força resultante é igual a quanto? Zero. Então, 50 menos 2v ao quadrado tem que ser igual à força resultante. E essa força resultante tem que ser igual a zero. É só isso. Então, essa velocidade limite para esse caso aqui do problema é quanto? 5 metros por segundo. 5 metros por segundo é aproximadamente para ele aqui 18 km por hora. Isso é relativo, tá, pessoal? Nós somos relativamente pesados. Então, a nossa massa depende da energia cinética, então vai ter uma velocidade um pouco maior. Entendido? Mas quase tudo atinge velocidade terminal. Aqueles caras perturbados que ficam atirando para cima, não esquece que a bala sobe e depois ela cai com velocidade relativamente alta. Não esquece que bala é aerodinâmica ainda. Ela cai com mais de 200 km por hora no solo. Teoricamente não é suficiente para matar, mas dá para causar uma bela lesão. Depende do tipo de arma. Se for um 38, sobe uns 400, 500 metros. Se for um tiro de fuzil, foi mais de 1 km para cima. Depende do tipo de arma, né? Pode cair, não como a velocidade da bala, que ela sair do cano do revólver, mas com uma velocidade suficiente para causar, por exemplo, sei lá, quebrar a tua cabeça, por exemplo. Complicado, né? Vocês entenderam o espírito, né? Dos problemas. Verifica qual o sentido do movimento. Escreve os vetores. Da força, força de atrito. Força de atrito é uma força de sentido contrário. Tu duvida tacar isso na parede, né? Não duvide. Então, beleza aqui. Então, o que que nós temos aqui? Vamos lá. Não, isso eu vou deixar. Um caixote de peso igual a 80 newtons, inicialmente em repouso, sobre um solo horizontal, é empurrado por uma força F, também horizontal, de intensidade igual a 74 newtons. Determine a velocidade do caixote. Determine a velocidade que o caixote adquire ao fim de 10 segundos. Sabendo que o coeficiente de atrito é 0,25. Eu vou desenhar essa questão, tá bom? Nós temos o caixote, obrigado. Nós temos o caixote. Ele falou que sua velocidade inicial é igual a zero. Inicialmente é repouso, velocidade inicial é igual a zero. Aí ele se move até atingir uma velocidade. Em quanto tempo mesmo? 10 segundos, né? E ele quer saber qual a velocidade que ele adquire. Ele quer saber a velocidade final dele. Meus queridos amigos, vamos lá? O caixote é empurrado para esse lado. Com que força? Uma força F. No sentido contrário, o que que eu tenho? Fat, porque Fat é uma força em sentido contrário ao movimento. O caixote se move? Sim. Então, qual vai ser o sentido do movimento? Aí você fala, Henrique, apenas para efeito matemático, da esquerda para a direita. Ele quer saber qual a velocidade final, mas primeiro, que fórmula eu uso aqui, Guilherme, para descobrir essa velocidade final? Ele quer velocidade final, ele me deu a velocidade inicial e o tempo. Qual a fórmula que eu utilizo? Vovô anda tarado. Qual é a fórmula? Vovô anda tarado. V igual a V0 mais AT. Eu tenho velocidade final, é o que eu quero, né? Eu tenho velocidade inicial? Sim, é zero. Eu tenho tempo? Tenho. Tenho aceleração? Não tenho. Bora achar? Como é que é a fórmula aqui que vai ficar? Não esquece o sentido do movimento, tá bom? Quem vem para cá é positivo. E quem está no sentido contrário é negativo. Então vai ficar como?
força menos Fat é igual a quanto? Igual a massa multiplicado pela aceleração, tá bom? O caixote de peso igual a 80 newtons. Ele é empurrado com uma força de 24 newtons. 24 newtons. Menos Fat. Como é que eu calculo Fat mesmo, José? Como é que eu calculo Fat? Fala, fala. Me mata, gatinho. O cosseno é quando for no plano inclinado, tá bom? Então, Fat é igual a quanto? Quanto que é o Mi, coeficiente de atrito? Quanto que é a massa do caixote? 80 quilos, né? Um caixote de peso igual a 80 newtons. De cabeça, José, qual é a massa do caixote? 8. Porque 80 é o peso, e peso é massa multiplicado pela gravidade. Para converter peso em newtons para massa, basta dividir pela gravidade, que é 10 no caso, tá bom? Então vai ficar quanto? 8 quilogramas. Todo mundo entendeu isso daqui? E quanto que é a gravidade? Fat igual a quanto? 0,25. Fazendo de cabeça aqui vai ser quanto? 0,25 vezes 80. Isso aqui vai ser igual a quanto? Milan, sério, não vai para o céu, Milan. Quanto que é a massa do corpo? Quanto que é a aceleração? Boa pergunta, né? Terminando o cálculo agora, vai ficar como? Velocidade, que é o que eu quero, é igual a velocidade inicial, que é igual a quanto? Zero. Multiplicado é igual a aceleração, que é 0,5, multiplicado pelo tempo. Qual foi o tempo que ele fez tudo isso? Essa velocidade vai ser igual a quanto? É fácil, pessoal. Que nem fazer abdominal. No começo era difícil, depois, entendeu? A partir daqui vai repetir bastante, mas não é complicado, tá? Determina o ponto inicial, final, escreve os vetores relativos. É muito simples. Vamos lá, continuando aqui. Já, P277, o que que ele fala aqui nessa questão? Um garçom faz escorregar, sem tombar, pelo balcão, uma garrafa de cerveja, até que ela pare em frente a um freguês, a 5 metros de distância. Caramba, olha, legal. O cara aqui, ele tem aqui a garrafa de cerveja, aí ele joga a garrafa de cerveja, né? Aí ela arrasta e para aqui em frente ao cara que está aqui, ó. Legal, né? Então, ela tem uma... Vamos analisar o problema. Ela tem uma velocidade inicial e aqui ela tem uma velocidade final. Ela para. O que significa isso? Velocidade inicial igual a quanto? Zero. Ele diz que o coeficiente de atrito aqui vale 0,16. E a distância que essa garrafa vai percorrer são 5... Poxa, 5 metros. Olha. Ele quer saber a velocidade inicial da garrafa. Pessoal, vamos lá pensar um pouco aqui. Gilbert, obrigado. Obrigado. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A multiplicado por ΔS. Quando a garrafa ela chega aqui no balcão, eu tenho duas forças atuando sobre ela. Uma força de atrito, força que empurra ela para frente, né, que é a massa da aceleração,
E no sentido contrário, o que que eu tenho? Fat. Então vai ficar como cálculo? Vai ficar força menos Fat igual a massa vezes aceleração. Mas o que significa parar? Que a aceleração no final, ela para. Para que ela pare, a força F tem que ser igual a quanto? Fat. Fat. Não esqueça essa regra, tá? Todas as vezes que ele falar, ele para, erguer as mãos e dar glória a Deus. Porque a força aplicada nele tem que ser igual a Fat. Ficou claro aqui? O que que é essa força F? É massa vezes aceleração. O que que é esse Fat? Me mata, gatinho. Posso cortar aqui? Então, essa aceleração vai ser igual a quanto? A massa. Quanto que é a massa do nosso... Que massa? Ai, meu Deus do céu. Desculpe. Não, fiz de propósito, para ver se está prestando atenção. Corta a massa aqui, tá bom? Então, a aceleração é igual a coeficiente de atrito multiplicado pela gravidade. Não vamos confundir. Quanto que é o coeficiente de atrito? Quanto que é a gravidade? Aceleração é igual a quanto? 1,6 metros por segundo ao quadrado. A pergunta do problema é quanto que vale a velocidade inicial. A velocidade final é zero, a velocidade inicial é sabe Deus. Essa aceleração é positiva ou negativa, pessoal? É uma desaceleração, né? O cara está parando, é uma desaceleração. Vai ficar menos duas vezes a desaceleração, que é 1,6, multiplicado pelo ΔS. ΔS é a distância que ele andou, que é 5. Vai ficar quanto isso daqui? Vai ficar 2 vezes 1,6 multiplicado por 5. Isso aqui vai ser igual a... Olha, fez comum, né? 16. Velocidade inicial vai ser igual a quanto? Raiz de 16. Velocidade inicial igual a quanto? Eu gostei dessa, né? Hum? Vou postar. Mas ainda hoje. Mas é rápida a edição. Não esquece que quando eu tenho mais de um corpo em contato com o solo, eu tenho duas forças de atrito. A gente chama de força de atrito de A e força de atrito de B. Acorda. Olha para cá. Vamos lá, ele fala o seguinte aqui nessa questão. P 278. Que horas são, pessoal? Marcela? Já. P 278. A figura ilustra um bloco A de massa igual a 2 kg, atado a um bloco B de massa B igual a 1 kg, por um fio inextensível de massa desprezível. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a mesa é μ. Uma força F de intensidade igual a 18 newtons é aplicada no bloco B, fazendo com que ambos se desloquem com velocidade constante. O que significa essa frase, velocidade constante, meu amigo? A aceleração vai ser igual a zero. O que significa velocidade constante? Muito bem, Guilherme. Muito bem. Guilherme, do primeiro ano do Lato Senso. Quente. Sim. Considere gravidade 10. Calcule o atrito. Calcule o coeficiente de atrito. Calcule a tração. Tá bom. Passo número 1, qual é? Nós devemos identificar qual é o sentido do movimento. Qual é o sentido do movimento? Fala. Da esquerda para a direita. Devemos escrever uma força para cada... Devemos escrever, perdão, as forças atuando em cada bloco. A força F empurra para cá. A força F, ela puxa o bloco A com que força? Com uma força de tração. Mas para cada ação tem uma igual no sentido contrário. Aqui no chão, o que que eu tenho? Fat de B. E aqui, o que que eu tenho? Por que que eu escrevi nesses sentidos? Primeiro, eu escrevi Fat porque elas estão encostando no chão.
A FAT está no sentido contrário ao movimento. E lembrando que existe FAT do bloco A e FAT do bloco B, não esqueçam isso, tá? Muito bem, agora o que que nós devemos fazer? Devemos escrever uma equação para cada bloco. Vamos lá? Primeiro bloco, vamos lá. Primeiro para o bloco B, não é verdade? Porque o B é o principal. Quem vai nesse sentido aqui, olha, quem vai nesse sentido, positivo. Quem vai no sentido contrário, negativo. Não esqueça que aqui no bloco B tem várias forças atuando aqui, olha. Força F, tração e FAT de B, tá? Vamos colocar todos. Vai ficar como esse cálculo? F menos T menos FAT de B. Tudo isso tem que ser igual a quanto? Aceleração. Para o bloco A, vai ficar como? Tração menos FAT de A é igual a massa de ar vezes a aceleração. Só que, como ele falou que o sistema ele está em velocidade constante, a aceleração vai ser igual a quanto? E zero multiplicado por alguma coisa. Então, o que que eu posso escrever? Eu posso dizer que tração é igual a F menos FAT de B. E na outra equação, tração é igual a quanto? FAT de A. Você concorda comigo que tração é igual a tração? Então, eu posso dizer que F menos FAT de B é igual a quanto? É igual a FAT de A. Quanto que é a força F que foi aplicada? Ele falou. Quanto que era? O que que é FAT? Mi multiplicado pela massa de ar multiplicado pela gravidade. Que é igual a FAT de massa de B, né? Poxa, deixa eu fazer aqui, né? O que que é o FAT de ar? É o Mi multiplicado pela massa de ar multiplicado pela... Substituindo quem a gente já tem. Não esqueça que o nosso objetivo aqui é descobrir quem é coeficiente de atrito. Quanto que é a massa de B que ele falou nesse problema? A massa de B é 1 e a massa de A é 2, né? A massa de A é 2. Vou passar esse cara para outro lado, tá bom? 20 mi mais... Normalmente 10 mais 20 dá quanto? 18 sobre 30, que vai dar? Cara, comum, bom mesmo, né? Sou de colégio público, nunca fiz. A última parte, pessoal, que é achar a atração, já falei para vocês, substituam na equação que vocês acharem mais bonitinha, tá bom? Eu vou substituir nessa daqui, tá? Vai ficar como? Eu falei que tração é igual a FAT de A. Tração é igual a FAT de A. Quem é o FAT de A? É o Mi, que é 0,6, vezes a massa de A, que é 2, multiplicado pela gravidade, que é 10. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? 20 multiplicado por 0,6, isso aqui vai ser igual a quanto? Ah, isso aí eu sabia também. Pessoal, ficou claro aqui? O pessoal que está assistindo na sala, olha, eu sei que eu estou fazendo bem passo a passo, mas é fundamental isso. Faça devagar as coisas. Tome um café, relaxe, anote tudo. Vamos fazer mais uma aqui. Olha, essa daqui é boa, olha. Essa daqui é boa.
É melhor. Então vamos ver isso daqui agora, Guilherme. Ele fala o seguinte aqui, P279. Dois blocos A e B, apoiados sobre uma superfície horizontal, estão inicialmente em repouso e possuem massas iguais a 10 kg. Uma força horizontal F de intensidade igual a 60 newtons é aplicada no bloco A. Está aqui a bichinha aqui. Conforme a figura. O coeficiente de atrito entre os blocos e a superfície é igual a 0,2. Considere a gravidade 10. Determine a aceleração que os blocos adquirem e a intensidade da força que a exercem. Olha, isso aqui é fácil. O que eu gostaria de falar, que o Guilherme já tinha comentado agora há pouco, é que, embora esses corpos estejam juntinhos e se tocando, claro, 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 o ideal seria desenhá-los separados. Não que eles estejam necessariamente separados, não, não é isso. Eu só quero desenhá-los assim para que fique mais fácil fazer a análise vetorial, tá bom? Em primeiro lugar, a força F está atuando onde? Está atuando no bloco A, força F para cá. Qual vai ser o sentido do movimento? Da direita para a esquerda. Vamos lá, devagar. F empurra A e A empurra B. Com que força? Com uma força F de A para B, tudo bem? Tração é quando eu tenho fio, né? Quando eu tenho força de contato, tu chama de força F, entendido? Força F, Shakira, Beyoncé, Joelma, não importa. A grande questão aqui é que se eu tenho uma força de A para B aqui, qual vai ser o caso? Para cada ação, eu tenho uma reação igual e no sentido contrário. O B não empurra ninguém, acabou. Tá faltando escrever quem agora? FAT, tá bom? Não esqueça que FAT é uma uma força contrária ao movimento. Eu determinei na minha análise que o movimento ele vai da esquerda para onde está FAT? Aqui, ó. Isso aqui se chama FAT de A. E aqui o que eu tenho? Alguma dúvida, pessoal? Devemos escrever uma equação para cada bloco. E a primeira equação é sempre a partir do ponto de contato da força principal. E a força principal, que é a força que empurra todo mundo, é em que bloco? Bloco A. Vamos lá, primeiro qual o primeiro bloco? Bloco A, vai ficar como? Desculpa, bloco A não. É o bloco A, claro. Não esqueça que eu já falei 1000 vezes. O sentido do movimento indica o vetor positivo e negativo. Os vetores que estão da esquerda para a direita são positivos. Pelo sentido contrário, são negativos. Vai ficar como? No bloco A, quais são as forças? F menos F de A para B menos FAT de A. Tudo isso acabou. É igual a massa de A multiplicado pela aceleração. Bloco B, o que eu tenho? Força de A para B menos FAT de B é igual a massa de B multiplicado pela aceleração. Bora somar as equações? Cortos simétricos, né? Esse cara aqui morreu. Vai ficar como cálculo? F menos FAT de A menos FAT de B é igual a massa de A mais a massa de B multiplicado pela aceleração. A força F ele já falou para mim que é 60 newtons. Isso aqui tá fácil. Eu não tenho FAT, na verdade. Bora calcular cada uma? Regra do goleiro Bruno. Passa sempre organizado, tá bom? FAT de A, o que que é? É o μ multiplicado pela massa de A multiplicado pela gravidade. O que que é o FAT de A? É o coeficiente de atrito, que é quanto? 0,2. Multiplicado pela massa de A,
Os dois têm a mesma massa, 10, né? 10 vezes 10, gravidade. Então, isso aqui vai ser igual a quanto fat de ar? 20 newtons. Como o fat de B são os mesmos dados do problema, quanto que é o fat de B? 20 newtons também. Então, vai ficar como? Quanto que vale a força F? É igual a quanto? 60. Tá aqui, ó, a força F. Uma força F de intensidade igual a 60 aplicada no bloco A. 60 menos fat de A, que é quanto? 20, menos fat de B, que é quanto? 20. Que é a massa de A mais a massa de B, que é 10 mais 10. Vou colocar direto aqui, 20, tá? Explicado pela aceleração. Então vai ficar quanto isso aqui? 60 menos. Foi a letra A, né? Letra B. A intensidade da força que A exerce em B. Qual que vocês querem escolher? A de cima ou de baixo? A de baixo, né? A gente está fazendo no tablet pequeno hoje. Eu esqueci a caneta do iPad. Não, não pega não, bicho. F de A para B menos fat de B é igual a massa de B multiplicado pela aceleração. Temos que achar o quê? A força de A para B. Vamos lá. Então, fat de A para B. Quanto que é o fat? Ah, desculpa. Quanto que é o fat de B? 20, né? Que é igual a massa de B, que é 10. Explicar a aceleração, que é 1. Então, essa força de A para B, que é a força da ação de um corpo no outro, é igual a 10 mais 20. Não importa o quão esquisito seja o problema. Vocês perceberam que é tudo a mesma coisa, né? Bora fazer mais uma? Foi desse jeito que o professor explicou para vocês? Ótimo. E aí, Gabi? Está gostando? Divertida essa aula, né? Ela nem me responde. Sim, professor. Obrigado, Gabi, pela resposta. Pessoal, já, continuando aqui. P281. Foco, bora lá. Tá terminando já, pessoal. Calma aí, tá? Silêncio lá, por favor. Obrigado. Já, vamos lá. Uma empresa de transportes faz a entrega de produtos para um supermercado. E um desses produtos é de dimensões consideráveis e peso elevado, que requer o uso de uma máquina simples, que é a rampa inclinada, né? Suponha que a inclinação do plano de apoio em relação horizontal não seja suficiente para provocar o deslizamento da caixa rampa abaixo. Resolva para a situação proposta as questões que se seguem. Represente graficamente as forças que atuam na caixa. A face. Para baixo, o que eu tenho? Tenho a força? Peso. Para cá, eu tenho força normal. E no sentido contrário, o que eu tenho? Parte. Tranquilo, né? Muito bem, beleza. Isso que foi a letra A, né? Letra B, o que ele quer? Qual é a intensidade da força resultante na direção do plano de apoio? Justifique. Força resultante é o somatório da força peso, força normal e da força fática.
Então, a força resultante é massa vezes aceleração, porque a força resultante, na prática, é a união de todas as forças. A caixa está parada, pessoal. Quanto que vale a força resultante? Ou não, justifique. Henrique, a caixa está parada. Se está parado, sua aceleração é igual a zero. Consequentemente, sua força resultante é igual a... Então, quanto que vale a força resultante? Nesse caso específico, por quê? Letra C. Qual é o valor do coeficiente de atrito entre a caixa e o plano? Considerando para que nesse caso, o ângulo seja no máximo de 30 graus. Ah, sim, ele não quer que a caixa deslize. O que significa essa frase? Não quer que a caixa deslize, significa que a caixa fica parada. Vamos desenhar aqui do jeito que eu, Henrique, ensinei para vocês. Quando uma caixa está parada para baixo, o que, que eu tenho? Peso, porque o sentido da caixa, a tendência dela é escorregar para baixo. Concorda comigo? E no sentido contrário, o que, que eu tenho? Fat. Então podemos escrever, meus queridos amigos, que peso menos fat é igual a massa vezes aceleração, do jeito que eu ensinei a vocês. Alguma dúvida aqui? Só que a caixa, ele não quer que deslize. O que significa isso? Que sua aceleração é igual a quanto? Então o peso tem que ser igual a quanto? Pessoal, olhem bem para mim, não pisquem agora. Eu falei várias vezes que peso é massa multiplicado pela gravidade. E falei que fat é mi multiplicado pela massa multiplicado pela gravidade. Mas se for no plano inclinado, isso muda um pouco. Porque peso no plano inclinado, o que vai ser? A massa multiplicado pela gravidade, multiplicado pelo... E o fat, num plano inclinado, que é o caso aqui, é o mi multiplicado pela massa, multiplicado pela gravidade, multiplicado pelo cosseno de θ. A pergunta do problema é, nessas condições, determine quanto que vale isso daqui, olha, quanto que vale isso daqui, olha, o coeficiente de atrito. Bora cortar quem dá para cortar aqui? Massa com massa, gravidade com gravidade. Então, isolando o cálculo, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso dizer que coeficiente de atrito, seno de θ sobre cosseno de θ, valendo 50. 50. Já, valendo 10, querido, valendo 10. O que que é seno dividido pelo cosseno? Ganhou 10 centavos. Aqui, olha. Seno de θ dividido pelo cosseno de θ é igual a quanto? Tangente. Tangente de quanto aqui no caso? Vamos ser mais chique, né? Quanto que é tangente de... Ah, é verdade, ele deu aqui, né? É porque eu ia dar o número tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3, entendeu? Fazendo o cálculo de cabeça, vai ficar quanto isso daqui? Vai ser 0,5 dividido por 0,87. Isso aqui vai ser igual a quanto? 0,57. Ficou claro, pessoal? Essa aqui a gente já fez igual. Bora fazer. O último exercício vai ser esse aqui, tá bom? E parece muito complicado esse, mas é simples. Fala, querido. Eu já vou colocar lá, tá bom? Pode? Não vai quebrar não, bebedouro, né? Deixa pra lá, pelo amor de Deus. Para. Esse aqui é o último exercício, tá? Ninguém vai quebrar nada não, tá bom? P283.
Considere na figura abaixo dois blocos A e B de massas conhecidas, ambos em repouso. Uma força F de intensidade igual a 5 newtons é aplicada no bloco A, que permanece em repouso. Há atrito entre o bloco A e a mesa, e entre os blocos A e B. O que acontece com o bloco B? Sério mesmo? Tu aplica uma força F e fica parado. O que acontece com o bloco que está em cima? Sério mesmo? Fica parado também, rapaz. Lógico, né? O que acontece com o bloco B? Permanece em repouso. Letra B. Reproduza na figura a seguir, indicando as forças horizontais aqui. É fácil. Para cá, força F, no sentido contrário, o que eu tenho? Fat de A. Eu vou ter fat de A entre o bloco A e o bloco B? Não, porque não está se movimentando. Não está nem na iminência de se movimentar, entendido? Talvez se der um peteleco bem grande assim mesmo assim ainda vai ficar parado, né? Porque a tendência do corpo é quando separado. Não é que é simples? Meus queridos amigos, isso aqui é a primeira parte de força de atrito, nossa aula, tá bom? A gente vai ver agora, a segunda parte é força centrípeta. Vamos lá? Deixa eu só parar aqui a gravação.